Foi areia ensanguentada, foram corpos mutilados, foram batalhas sangrentas, foram lutas palmo a palmo na praia, na costa e contra a costa. Os portugueses, eles queriam a ilha de Itaparica, era ponto estratégico. Dominada a ilha de Itaparica, eles dominariam Salvador, mas com recurso humano, da bravura, da tenacidade, da resistência, Itaparica, eles fazem os portugueses abandonarem a praia e voltarem para os seus navios. Minha tribo é valente, sou valente guaranil, não vou da luta ardente com meu defensor do pão. Olá, você está ouvindo o programa Brasil de Fato Bahia. Eu sou Gabriela Morim e nós vamos falar sobre o bicentenário da independência do Brasil na Bahia. Tem uma entrevista com o professor Dr. Kazeangatu Tupinambá sobre o protagonismo do povo indígena na história da Bahia e do Brasil. Este ano, a independência do Brasil na Bahia completa 200 anos. Agora em julho, vimos muitas homenagens aos caboclos, aos povos indígenas que participaram das lutas, mas sempre de uma maneira genérica. A gente não tem o nome, os rostos dessas pessoas. O senhor considera que existe um processo de apagamento dos povos indígenas na história oficial da Bahia e do Brasil? Então vamos lá. Com certeza existe um processo de apagamento e invisibilização dos povos indígenas na história oficial da Bahia e do Brasil. Às vezes esse processo ele acontece de forma inconsciente, mas por vezes desejável, especialmente por parte dos donos das instituições públicas, de algumas instituições públicas e dos que estão no poder político e poder econômico, né? Costumo dizer que no Brasil, em relação aos povos indígenas, não só o racismo estrutural, né, mas também o genocídio e o etnocídio são estruturais, ou seja, é estrutural o racismo contra nós, mas também a tentativa de nosso apagamento físico, que é o genocídio, e de nosso apagamento cultural e espiritual, que é o etnocídio. Tem um professor, Francisco Cancela, que brilhantemente fez uma pesquisa e lançou textos, né, recentemente falando do protagonismo de nós indígenas nas vilas indígenas, né? No século XVIII, os antigos aldeamentos se transformaram em vilas indígenas, e nesses antigos aldeamentos os meus parentes ancestrais, né, faziam reivindicações e lutavam, inclusive mandando coletivos de indígenas para frente de lutas nas expulsões dos portugueses, dos galegos, né? Havia o movimento Pega Galego, né? Pega Maroto, né? Então há uma participação direta no processo indígena, da luta indígena, na expulsão dos portugueses, né? Indígenas vindo de lugares como a Vila Verde, Trancoso, Porto Seguro, Olivença e mesmo da região aí de Salvador. Nunca se esqueçam, viu, Quirimulé, Salvador é terra tupinambá, sempre foi terra tupinambá. Nós precisamos de ter nossas terras demarcadas do Brasil inteiro, fazendo valer a Constituição de 88, que dizia que depois de 5 anos, de 88, todas as terras indígenas seriam demarcadas. Cadê? É isso que nós queremos. Queremos demarcação já, não ao marco temporal. Auere, Cuecaturité quer dizer gratidão, tupidos, tupinambás, por essa entrevista. Auere. Muitíssimo obrigada, professor Kazeangatu. Nós te agradecemos demais por essa aula de história que acabamos de ouvir. O grito da independência, em 7 de setembro de 1822, foram palavras, mas aqui em Itaparica foi areia ensanguentada, foram corpos mutilados, foram batalhas sangrentas, foram lutas palmo a palmo na praia, na costa e contra a costa. Os portugueses, eles queriam a ilha de Itaparica, era ponto estratégico. Dominada a ilha de Itaparica, eles dominariam Salvador,
mas com recurso humano, da bravura, da tenacidade, da resistência, Itaparica, eles fazem os portugueses abandonarem a praia e voltarem para os seus navios. Minha tribo é valente, sou valente guaranil. Não vou da luta ardente com meu defensor do pão. Nele sempre eu confio. Minha tribo é valente, sou valente guaranil. Não vou da luta ardente